Esta conferência será gravada agora. Silvia, a sala é toda sua, por favor. Obrigada, doutor. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Silvia, eu sou R3 da rádio e eu vou falar de torção ovariana. Estão me ouvindo bem? Tá excelente, Silvia. Estou te vendo e ouvindo bem. Pode continuar. Ok. Então, eu vou começar falando um pouquinho da anatomia dos ovários e depois eu vou para os artigos em si. Então, aqui, só falando um pouquinho da anatomia, os ovários, eles são estruturas pares, eles são situados nos espaços que é chamado de fossas ováricas. Então, eles ficam junto da parede lateral da pelve menor e de cada lado do útero. Então, a gente vê eles um de cada lado do útero. Eles ficam por baixo e atrás das fímbrias. Forma oval e eles medem mais ou menos cerca de 3 a 4 centímetros. Os ovários, eles são fixados por alguns ligamentos, que eu vou falar agora e vou mostrar também. O primeiro dele é o sucessor, que liga a pelve até o ovário, que eu estou apontando na setinha, e ele é acompanhado pelos vasos ováricos, que eu vou falar mais para frente. O outro ligamento que tem, que não está mostrado aqui, mas é o tubo ovárico, que ele liga a tuba, no caso as fímbrias, aqui no ovário. A gente também tem o ligamento próprio do ovário, também chamado ligamento útero-ovárico, que ele liga o útero até o ovário. E também tem o mesovário, que está aqui nessa região, que é uma prega peritoneal dupla que vai unir a borda anterior do ligamento do ovário ao ligamento largo, que é esse daqui. Visto de outro lado, a gente consegue ver aqui os ligamentos, o ligamento largo, e em cortes diferentes a gente pode ver o ovário. Essa daqui. Já a face medial seria que estaria olhando para as fímbrias e para as alças intestinais, que estaria mais ou menos nessa região. A gente tem a extremidade inferior do ovário, que é essa daqui, e a extremidade superior do ovário, que é a que está em contato com as fímbrias. E tem as bordas anterior, a que está em contato com o ligamento largo, e a posterior, que a gente vê mais para frente, que é a que está livre. Falando isso, a gente vai para a irrigação dos ovários. A gente tem que lembrar que a irrigação dos ovários é feita pelas artérias e veias ováricas. Aqui só um esqueminha mostrando que ficou melhor, mas agora falando em específico da irrigação arterial do ovário. O ovário ele tem uma irrigação arterial dupla. Então ele tem ramo da artéria ovariana e ramo da artéria uterina. Então, quando as artérias ováricas descem a pelve, elas vão bifurcar. E aí uma vai dar origem à artéria tubar externa e a outra à artéria ovárica externa. Já a artéria uterina, ela também vai dar origem a uma artéria ovárica interna. A artéria ovárica interna com a externa vão se juntar aqui na região do mesovário e vão dar a origem à artéria helicíneas, que são essas que irrigam os ovários. Então, sempre lembrar que é muito importante na torção que a irrigação ovariana é dupla. Ela tem ramo tanto da ovárica como da uterina. E a drenagem venosa... Oi, doutor? Excelente imagem, parabéns. Obrigada. Já a drenagem venosa, ela também é mais ou menos assim, só que ela vai drenar para os locais. Então, ela tem esse plexo, que ele é situado também no mesovário, e na parte terminal do ligamento suspensor, que estava por aqui. Então, a veia ovárica externa, ela tem as duas veias ováricas, né, igual a artéria, a externa e a interna. A externa, ela vai drenar à direita para a veia cava inferior,
e a esquerda para a renal esquerda. E já a ovárica interna vai drenar para a uterina, igual a gente viu na artéria, que irrigava também. Então, o plexo venoso também é feito pelas duas ováricas. Vocês são tão intelectuais? Agora eu vou falar um pouquinho da torção ovariana. Eu vou começar o artigo, os outros artigos que eu peguei, eles falavam basicamente o que esse artigo fala, então eu juntei todos. Então, começando agora a falar do que eu fiquei responsável pela torção ovariana. A torção anexial é caracterizada por uma rotação parcial ou completa do ligamento suspensor do ovário e do seu pedículo vascular, e ela é acompanhada de rotação do ovário, pode ter rotação da tuba ou de ambos, e essa rotação vai gerar um comprometimento vascular que vai culminar numa necrose tecidual das estruturas. Ela é a causa mais comum de dor abdominal de origem anexial, e em crianças ela pode ocorrer por causa da excessiva mobilidade dos anexos nas crianças, e nas mulheres adultas ela está associada à massa ovariana, que pode ser sólida ou cística, de dimensões aumentadas. Os tumores, eles são responsáveis por 50% a 90% dos casos de torção ovariana nas pacientes adultas. E o tumor que mais se destaca é o teratoma cístico maduro. Já as causas não tumorais, 17% são os cistos foliculares ou os cistos de corpo lúteo que vão causar a torção de ovário. A gravidez, até 20 semanas de gestação, ela também pode ser uma causa de torção de ovário, por causa do útero aumentado, que vai empurrar o ovário anteriormente e vai causar a torção. Agora, o quadro clínico e laboratorial, o quadro clínico é muito inespecífico, por isso que ela é difícil diferenciar com outras causas de abdômen agudo. A apresentação clássica dela é uma dor pélvica unilateral, pode ter uma massa palpável por causa do tumor que estiver, e alguns sinais de irritação peritoneal. Também tem os sintomas inespecíficos, no caso náuseas e vômitos, e pode ter dores intermitentes que são relacionadas a episódio onde há torção e a distorção. O diagnóstico diferencial, como eu falei, são causas de abdômen agudo, no caso apendicite, diverticulite, alguma cólica nefrética, doença inflamatória pélvica, cisto do corpo lúteo, a gravidez ectópica, muito importante, e endometriose. O diagnóstico definitivo só com a laparoscopia para ser visualizado a torção. Já de exame laboratorial, o importante é sempre pedir o beta, mas para excluir a gravidez ectópica, que é um dos principais diagnósticos diferenciais da torção. Agora, a parte mais importante, né, que é interessante a gente, são os aspectos de imagem. Então, em geral, o ultrassom ele dá conta, ele consegue fazer o diagnóstico, mas a gente pode usar a tomografia, a ressonância, como um a mais. No caso, por exemplo, de dor abdominal, que não achou alguma coisa no ultrassom, ou porque o ultrassom não pôde ser realizado, não foi visto bem pelo abdômen, e a paciente não pode fazer o transvaginal, ou até então quando o ultrassom dá algum resultado inconclusivo. Então, os achados da torção, eles dependem da evolução, de acordo com a evolução a gente vai ver mais achados, mas o achado mais inicial é o aumento do volume ovariano. Então, no ultrassom, o que a gente vai ver? É o ovário aumentado de volume, a gente pode ter o edema ovariano, que ele é caracterizado pelo estroma, que a gente via ecogênico, quando o exame de ultrassom é normal, a gente vai ver ele hipoecogênico ou então heterogêneo. E, além disso, a gente vai ver os folículos todos deslocados para a periferia, que é o caso que eles chamam o sinal do colar de pérolas. A gente também pode ver a massa anexial, né, que é a causa, pode ser a causa da torção. Ela pode ser conhecida ou não conhecida, né, não foi identificada agora. A gente pode ver o ovário em localização atípica, pode ver líquido livre em fundo de saco, e a gente pode usar o Doppler para ver o fluxo sanguíneo anômalo. Então, a gente pode ver a ausência ou, se não, uma diminuição no fluxo sanguíneo.
quando a gente vê a ausência de fluxo, a gente pode considerar que é o sinal clássico de torção. Porém, como tem a duplicidade da irrigação arterial, não quer dizer que se a gente vê fluxo, não tenha uma torção. A gente pode ter a torção, mas ainda o ovário ainda está sendo irrigado pela artéria ovárica interna que vem da uterina, por exemplo. E lembrar também que na torção ovariana, primeiro a gente vai ter a diminuição venosa e linfática para depois ter alguma alteração arterial. Então, aqui mostrando umas imagens de ultrassom, o que a gente vai ver vai ser o estroma de aparência heterogênea, às vezes hipoecogênico, o ovário aumentado de volume, e no Doppler a gente vai ver ou a ausência ou então a diminuição do fluxo. Aqui, só para mostrar, né, eu trouxe a peça, né, anatômico, né, mostrando a torção, e aqui a gente pode ver também os cistos periféricos, que fica bem na periferia do ovário. Esses são os sinais que a gente pode encontrar no ultrassom. Agora, os sinais da tomografia e da ressonância são bem parecidos, só que a ressonância mostra com mais detalhes. Então, na tomografia, a gente pode ver um útero desviado para o lado da torção, por causa da massa, né? O ovário que está torcido, ele aumenta de volume. A gente pode ter um hematoma ovariano, que é decorrente do infarto hemorrágico. Então, na TC sem contraste, a gente vai ver alguns focos de alta densidade, de 30 a 50, e alguns falam até 60 também. Na fase contrastada, a gente vai ver os vasos sanguíneos alargados, né, ao redor da região anexial, que é um sinal de congestão vascular típica. E o sinal do redemoinho, que é um sinal muito importante, que ele significa o pedículo ovariano torcido ao redor do seu eixo. Ele é muito incomum, ele é visto apenas em menos de um terço do terço dos casos, e é difícil caracterização, mas quando ele está presente, a gente pode dizer que ele é patognomônico de torção ovariana. Então, sempre lembrar do sinal do redemoinho, que é patognomônico, mas ele é pouco achado, ele é difícil caracterização. E na TC também a gente pode ver a presença da massa anexial, né? Geralmente, as que mais são vistas são os teratomas maduros. Então, a gente vai ver uma massa anexial heterogênea com alguns componentes de gordura macroscópica. Então, aqui na tomografia, aqui o que a gente está vendo é um ovário em posição retrouterina, né? Então, ele está deslocado da sua posição de costume. E a gente vê essa área cística, né, com conteúdo heterogêneo. Ele está aumentado de volume por causa dessa área, e é a causa da torção, né? Aqui eles só mediu as densidades para mostrar que a densidade era diferente, provavelmente conteúdo de sangue, né? Um cisto ovariano hemorrágico, na verdade. Aqui uma outra imagem, aqui a gente já vê o sinal do redemoinho, que é a torção, né? Do pedículo vascular em volta do seu eixo, e aqui a causa, que foi essa massa cística volumosa de parede espessada, que está no ovário direito, que foi a causa da torção ovariana. Agora, os achados de ressonância, a gente também vai ver o ovário aumentado de volume e com aspecto edemaciado. Então, esse aspecto edemaciado na ressonância, a gente vai ver um hipersinal na fase em T2 do estroma do ovário. E a gente também vai ver aquela disposição periférica dos folículos, na periferia do ovário. A gente também pode ter os focos de infarto hemorrágico, que a gente vai ver como alto sinal em T1, com saturação de gordura. A gente pode ter o realce anômalo do ovário. Então, a gente vai ter um ovário heterogêneo, um realce heterogêneo mínimo ou se não ausente, que quer dizer que evoluiu para uma isquemia ou necrose. Então, esse realce anômalo é quando já está evoluindo para a isquemia ou necrose do ovário. A gente pode ter o espessamento da trompa, ele não é muito visto, mas pode ser visto,
que é caracterizado pela massa heterogênea de sinal intermediário nas sequências em T2, e às vezes, nem sempre ocorre, mas a gente pode ver esse espessamento como sinal do alvo. E, mais uma vez, o sinal patognomônico, que é a rotação do pedículo vascular, né, que é o sinal do redemoinho, que a gente pode ver nos planos coronal e sagital. A gente vê, para ajudar a ver, a gente vai pesquisar pelos flovoides, principalmente no gradiente, né? No gradiente a gente vai conseguir pesquisar os flovoides para ajudar a achar o sinal do redemoinho. Então, aqui começando com as imagens, né? Aqui é um ovário, a gente vê um cisto para-ovariano, mas o ovário aqui foi considerado normal. Ao contrário, a gente vê aqui que, além do ovário estar aumentado de tamanho por essa lesão heterogênea, a gente vê áreas de hipersinal em T2, que é o edema que eu falei do estroma, o edema estromal. Então, a gente consegue ver o ovário aumentado, os folículos vão estar periféricos, a gente consegue ver edema do estroma e a lesão que foi a causa da torção. Aqui a mesma imagem no outro corte, no corte coronal, a gente vê o ovário, no caso aqui o direito normal, e já aqui o ovário esquerdo ele está desviado para a direita, é o mesmo ovário que a gente viu na sequência anterior. A gente tem aqui as áreas de edema, ele está aumentado, e aqui a gente vê a lesão, que no caso era um fibroma, e a gente consegue ver também o pedículo vascular ectasiado, que é onde está as setas curtas. Está por aqui. Aqui uma outra imagem também mostrando, aqui em A, um ovário normal, e aqui em B a gente já vê o ovário de volume aumentado, com essa lesão heterogênea, que desvia, né, esse ovário para a direita. E no caso também era um teratoma, um fibroma, na verdade, desculpa, mostrando então o aumento do volume do ovário e o desvio dele, em comparação com o ovário normal. E aqui é a peça cirúrgica, foi um fibrotecoma. Aqui também a gente vai ver, mais para mostrar o edema do estroma, né? Então aqui num corte coronal em T2 a gente vê essa lesão cística do ovário, e aqui no ovário a gente vê o edema, a gente vê que ele está com um hipersinal em T2, o parênquima dele, que era para estar mais escuro, ele está com hipersinal em T2, e aqui a gente consegue ver os cistozinhos, ó, na periferia também. Esse daqui é para mostrar o sinal do redemoinho. Então, aqui a gente vê o sinal do redemoinho, que é a torção do pedículo em volta do seu eixo, né? Aqui a gente vê edema, né? Um pouco de edema, e a massa. O ovário aumentado de volume por causa dessa massa heterogênea, né? Que no caso, acho que é um fibrotecoma também. Então, é mais para mostrar o sinal do redemoinho mesmo. E lembrar aqui, na sequência, os vasos que ficam escurinhos são os flovoides, que ficam com hipossinal, né? Mostrando que eles ajudam a procurar. Procurar por eles ajuda a encontrar o sinal do redemoinho. E aqui é a peça cirúrgica mostrando a torção, né? Nessa daqui é a mesma paciente anterior, também mostrando o sinal do redemoinho, só que num corte sagital. A gente consegue ver a massa, o fibroma, né, grande, fazendo a torção. Aqui a gente vê a torção do ovário sobre o seu próprio eixo. Essa daqui também é para ver o pedículo ovariano torcido, num corte coronal, né, e a gente mostra o ovário aumentado de volume pela presença dessa massa, também é um fibroma. A gente pode ver, então, que é muito comum, né, os fibromas. Aqui, o que ele quer mostrar é o teratoma, a gente vê, né, o ovário esquerdo na região que não é anormal, né, era para ele estar por aqui, ele está retrouterino, então ele foi desviado.
E a gente vê essa massa. Aqui a gente pode ver com saturação de gordura, ela teve uma queda de sinal, mostrando que ela tem gordura. Então, a gente tem que suspeitar do teratoma, nesse caso, teratoma ovariano, causando a torção. Aqui também outra paciente, a gente vai ver o ovário aumentado de volume, edemaciado, que ele está com hipersinal em T2, e a gente vê os folículos. Essa é mais imagem para mostrar os folículos, que os folículos eles vão para a periferia do ovário por causa do edema. Então aqui, só para mostrar. E também ele fala do realce anômalo, né, que a gente vê que tem um realce diminuído e heterogêneo, mostrando que pode estar evoluindo para isquemia necrose. Então, aqui a gente vê os folículos periféricos e aqui o realce anômalo. Aí essa paciente foi um caso que eu achei de torção ovariana em uma gestante, que a gestação foi a causa da torção. Então, aqui a gente vai ver o ovário direito com volume aumentado, com vários folículos, né, e os folículos todos na periferia, que causando a torção, né. Então, aqui a gente só vendo o útero aumentado, comprimindo, e o ovário aumentado com os folículos na periferia. Então, em relação ao artigo, os artigos trouxeram mais como é visto a torção ovariana nos casos de ressonância, mas eu acabei trazendo também um pouco de ultrassom e da tomo. Então, o que fica que eles deixaram como conclusão é que o radiologista ele tem que estar familiarizado com a anatomia da pelve normal e também com as alterações que a gente tem anexiais, para distinguir uma torção ovariana de um paciente com qualquer outra lesão anexial que evolui com a dor pélvica de causa indeterminada. Esse foi o artigo que foi me dado e esses foram os artigos e o Netter para anatomia. É isso.